te receber. É um enorme prazer. Você é uma pessoa que inspira a muitos na ergonomia. É um grande mestre, uma pessoa que traz para a gente vários conhecimentos. Eu te encho bastante, né, Vitor? Peço para você artigos e você sempre muito solícito, manda várias informações, vários conceitos e conhecimentos que são bastante úteis para todos, para quem está na academia, para quem está na prática. Enfim, saiba que você é uma pessoa muito inspiradora e uma pessoa de grande respeito dentro da ergonomia. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer que é uma honra receber você, Vitor. Eu gostaria, não sei se você está me ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Ótimo, a sua imagem está congelada para mim, mas tudo bem. Eu gostaria, Vitor, que, por favor, você se apresentasse. Eu sei que você é mestre em engenharia de produção, você está na fase final do seu doutorado, também em engenharia de produção pela Universidade Federal de Minas. Você é professor adjunto da Universidade Federal de Itajubá, na unidade de Itabira, não é isso? Isso. Né? E é ergonomista certificado pela Bergo. Gostaria que você falasse, por favor, Vitor, da sua experiência na ergonomia, o que você tem feito, que você, por favor, atualizasse a gente. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Diversos amigos, colegas de trabalho, colegas de departamento e familiares. Bem, primeiro tenho só a agradecer, Cláudia, pelo convite. É uma grande satisfação falar com você. Em função de toda a história que você tem na ergonomia, seja na prática, seja por meio dos seus cursos ou por meio das suas consultorias, sempre ouvi falar muito bem do seu trabalho. Então, eu fico muito feliz pelo convite e é uma grande satisfação falar aqui hoje com você. Espero que nesses 60 minutos possamos fazer com que as pessoas mudem um pouco a sua percepção em relação à ergonomia, que se eles saírem daqui, entraram no ponto A e saírem dessa nossa live um pouquinho transformado até o ponto B, conseguimos alguma coisa, exatamente em função do nosso tema, né? Ambiente capacitante e organização aprendente. Acabei de colocar aqui, fixei o tema para a gente, para os que Ótimo! estão entrando agora. Você está super hábil no Instagram, conseguiu fixar conteúdo, comentário. Tô nada, você estava falando, eu estava pesquisando como que eu ia fazer isso, mas deu certo, consegui fixar. Ah, que bom. Fico feliz pela sua evolução. Evolução não, o aprendizado, né? Porque evolução nem Nós, né, sempre é Vitor? positivo. Você, pelo que eu saiba, até algumas semanas atrás não estava não tava no Não, Instagram, em nenhuma mídia social, é isso? não. Foi influência aí da Lili, a diretora da Movas, me inseriu no cenário virtual e deu certo. E agora não tem como mudar. Ótimo. Cláudio, uma pena que parece que a minha imagem está congelada, mas eu acho que o menos importante aqui que é a imagem, né? Então vamos continuar pelo áudio, talvez ao longo aí da transmissão melhore alguma coisa, está bem? Sim. Feliz aí com quase 100 pessoas nos escutando e Olha, algumas nos vendo, então muito bom em plena quarta-feira ter essa audiência aí. Para quem quiser compartilhar aí com as pessoas, clique no aviãozinho, que isso aumenta o engajamento pelo Instagram e apertem o coraçãozinho aí, caso estejam gostando. Quanto mais pessoas apertarem o coraçãozinho, mais isso movimenta o Instagram e mais pessoas serão comunicadas, tá bom? caramba, Vitor, você está expert já. Como em tudo que você faz, né? Eu estava falando aqui para os que estão chegando, que para mim é uma grande honra receber o Vitor por ele ser uma pessoa dentro da ergonomia, uma grande inspiração para todos nós, para todos os profissionais que estão nessa área, tanto os que estão na área acadêmica como os que estão na parte prática, que é o meu caso, né? Dentro no dia a dia da ergonomia. Você você provê a
técnicas, com um grande arcabouço, sumiu tudo agora, mas voltou, tecnológico e de conhecimento, que para todos nós é bastante relevante. Então, mais uma vez, aqui eu quero expressar a minha satisfação de receber você. E lembrando que o tema de hoje da live é ambiente capacitante e organização aprendente, a importância do debate nesses espaços. Isso. Se pensarmos um pouco nesse tema no cenário atual, nós podemos pensar em dois aspectos. O primeiro aspecto é aquele tipo de organização que aprende a partir dos seus próprios erros. É aquela organização tradicional, pautada exclusivamente em regras, em procedimentos, em normativas estáticas. Por um outro lado, pensando no mundo atual, com toda essa dinamicidade, com esse perfil de trabalhadores e atores sociais que tem uma alta rotatividade dentro das organizações, com alto turnover, muitas pessoas entram, muitas pessoas saem das organizações. Essas organizações que são mais dinâmicas, mais vivas, elas devem aprender não apenas com os erros, mas sim com os acertos. Certo. Quando tiramos esse olhar de uma organização que aprende apenas com os erros e caminhamos para uma organização que aprende também com os acertos, nós estamos falando de uma organização aprendente, que é uma organização pautada na resiliência do comportamento humano dentro desse cenário. Ótimo. Então, o que nós temos que pensar primeira reflexão que nós podemos ter aqui hoje, será que para minha organização aprender, eu tenho que ter um acidente, eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter um desbalanço? É o cenário negativo que nós vamos bater de frente e não concordar? Ou, por outro lado, nós temos que ter uma organização que, a partir dos seus acertos, a partir das suas experiências singulares e coletivas, que nem sempre são enunciadas, como transformar isso em um aprendizado? É isso que nós estamos falando aqui, de uma organização aprendente. Ok. Aprendendo com os aspectos positivos, não deixando que situações ou de acidente ou situações de disfunção na organização gere o aprendizado. E sim, muito pelo contrário, que ela tem uma postura proativa no sentido de criar um espaço de aprendizagem. É isso? Esse é o ponto. Aprender é ao menos tão importante como apenas aprender. O Falzon traz isso muito claro. Às vezes você apenas aprender, ter um aprendizado no trabalho, você tem uma consequência. Mas quando eu tenho um indivíduo ou um coletivo que, diante das situações, aprende a aprender, isso é mais construtivo para dentro dessa minha organização. E tudo isso está dentro desse cenário de uma organização aprendente. Existe um pesquisador, o Honegel, ele traz um gráfico muito interessante. O que ele mostra? Que algumas organizações, a partir de determinadas pirâmides de acidente, não vou nem entrar no mérito e na crítica da pirâmide Bird, que é extremamente factível de uma análise crítica, pontua muito o lado do comportamento humano como o elo central das causas ou não de acidente. Vamos tirar essa análise dessa pirâmide, mas vamos trazer para essa análise que o Honegel faz. Ele coloca que 5% dos acidentes nas organizações são classificados como os acidentes graves. Então, se você pensa, dentro de uma organização, o que eu tenho de produtivo em aprender apenas com esses 5%? Sendo que, nos outros 95%, eu tenho diversas regulações, diversas estratégias operatórias, diversas dinamicidades dentro do contexto que a organização poderia se apropriar desse saber, seja um saber fazer individual ou um saber fazer coletivo,
e a partir desse ato, a partir dessas ações executadas individualmente e coletivamente, essa organização aprender. Sim. Ou seja, ela tem muito mais possibilidades, se a gente for pensar nesse cenário, de recursos para aprender, né? Do que deixar para aprender quando ela tem uma situação não desejada. Se você pensar que só 5% representa os acidentes, como você falou, os outros 95% ela poderia aproveitar para criar um ambiente de aprendizagem. É isso. Esse é o ponto, Cláudia. E esse é um ponto fundamental. E qual que é o nosso papel como gestor, como ergonomista ou como articulador nesse processo? É fazer emergir do campo, é fazer emergir dessas situações singulares para dentro da empresa, para dentro da gestão e convencer a alta hierarquia sobre como colocar isso de uma forma mais prática no dia a dia da organização. Ok. Agora, eu acho isso fantástico. Fantástico porque eu posso dizer para você que é algo que eu tento fazer. Eu digo tento porque a gente tem vários empecilhos, nem sempre a gente consegue aplicar da forma que a gente quer no dia a dia ali da empresa, mas isso que você falou, ele faz todo sentido e vem ao encontro do que eu busco fazer na minha atuação dentro da ergonomia. Ou seja, o que você está falando, você está dando todo o embasamento técnico, todo o embasamento teórico para algo que eu vejo, tanto eu como muitos outros colegas, tentando aplicar, ou seja, criar um ambiente através da ergonomia, podendo até partir do estudo da ergonomia e através desse estudo, as recomendações, dentre elas, criar um ambiente onde haja essa troca, pessoas que estão lá no chão de fábrica, que estão, de fato, no trabalho, os trabalhadores, trazendo seus conhecimentos para trocar isso, tanto entre eles, como com líderes ou outros colegas ou outras áreas. Né? Isso. Ok, isso me parece bastante importante. Agora, me fala como que você vê isso do ponto de vista da aplicabilidade? O que você tem percebido nos seus estudos em relação a isso? Bom, um ponto para ressaltar aqui, Cláudia, assim como você tem uma experiência vasta na prática da ergonomia e muitas vezes adota ações, adota procedimentos que no dia a dia você não para ter uma reflexão sobre aquilo, em função do volume de empresas, em função do volume de atividade. Essas lives que nós começamos a fazer nessas últimas semanas trouxe nomes, um arcabouço teórico para vários ergonomistas que são extremamente experientes e que realizam muito de tudo isso que nós estamos falando. Apenas não tinha um nome, apenas não tinha um arcabouço teórico para dar uma sustentação para o que já é feito. O trabalho que vocês fazem é um trabalho fantástico, fantástico, de ir conversar, fazer essa ponte, fazer a intervenção, finalizar com uma recomendação. Mas quando nós trazemos essas pesquisas para dar um pouco mais de sustentação, como você diz, para esse tipo de atividade, o que nós estamos fazendo é o quê? É elevando a ergonomia para um outro patamar que deixa de ter aquele olhar micro, centrado em uma ação num posto de trabalho, em um setor, e aí agora nós passamos a olhar por toda a organização. Certo. A nossa intervenção ela é muito mais macro, porque, caso contrário, seremos profissionais que eternamente ficarão apagando incêndio. Olha, chama o ergonomista, faz uma IT, chama o ergonomista, aplica uma melhoria no mobiliário. Isso não é ergonomia. Isso, sem desmerecer,
qualquer outra pessoa, às vezes dentro da organização, até muito mais hábil e competente que um ergonomista externo, sabe disso. Sim, Então, exatamente. então para te responder a aplicabilidade disso, como que isso pode ocorrer? O primeiro ponto é a nossa entrada dentro da empresa, ela pode ser via uma cultura de segurança, via uma melhoria em processos, via uma notificação que essa empresa recebeu. Essa é uma forma de entrar. O que eu estou defendendo aqui, o que eu tento trazer em discussão com os meus alunos e com outras pessoas existe uma outra porta na empresa. E essa porta que nós estamos tentando discutir aqui, que é por meio da gestão do conhecimento, e aí eu te respondo o que é essa ideia da aplicabilidade, é eu trazer uma situação concreta que eu não vou demorar 3, 4, 5, 6 meses para gerar um relatório com recomendações para talvez daqui a um ano a empresa aplicar essa recomendação. Quando nós entramos na empresa com essa gestão do conhecimento, implantando esses espaços de discussão no trabalho, trazendo esse diálogo proveniente das regulações quentes no campo para debater com as regulações frias geridas pelo gestor, nós elevamos a nossa ação a um patamar tal que, em uma discussão como essa, eu começo a encontrar um caminho para a solução mais rápida, mais coerente e mais consistente. Então, para te responder, qual que é a aplicabilidade disso? A aplicabilidade disso é a partir de um caso concreto que não veio top goela down abaixo, mas a partir de uma situação concreta que gera um desbalanço, tanto para o gestor, como também para quem está na outra ponta do sistema. Então, essa é a aplicabilidade, essa é a forma de entrada. Encontrar situações de ação característica, o que nós poderíamos chamar das SACs. O que é aquilo característico? O que é aquilo emblemático naquela organização que uma ET não deu conta de responder, uma pesquisação não deu conta de responder, uma grounded theory não deu conta de responder. Nós temos um arcabouço de métodos de investigação sobre o trabalho que eles param em um patamar. E o nosso tempo de resolutividade e o tempo de resolutividade da empresa, ele é muito mais rápido que preenchimento de documentos e burocracia. Exatamente o que eu estava pensando aqui, Vitor. Você estava falando, eu estava aqui tentando colocar isso que você está falando no meu dia a dia. E é exatamente o que acontece. Quando você faz o documento da análise ergonômica, você faz um estudo daquele momento que você vai entregar ao final para essa empresa, vai discutir com ela sobre isso e, como você falou, daqui 3, 4, 5 meses eles começam a fazer as intervenções. Só que nesse meio tempo, muita coisa muda. Ou seja, a ergonomia ela é dinâmica. Você não consegue fazer um estudo agora que vai ser colocado em prática daqui 3, 4, 5 meses. E pelo que você está me falando, esse processo da ergonomia, ele é algo contínuo, ele é algo que ele vai acontecendo, tem a demanda, ou nem tem a demanda, muito pelo contrário, como você falou, é pegar situações, é isso? Me corrija se eu estiver errada. É pegar situações do dia desses trabalhadores, descongelou a sua imagem. Descongelou? Descongelou. Oh. Agora eu estou vendo você se movimentar. A partir daí você consegue ter ações, você consegue ter ações que geram não só uma aprendizagem, um aprendizado para a empresa, para as pessoas, mas também que elas consigam ser colocadas de uma forma mais, não digo mais rápida, mas elas conseguem ser colocadas de uma forma mais contínua, como um processo. Perfeito. O único cuidado que nós temos que ter é as pessoas não nos interpretarem como algo muito viajado, muito teórico e muito longe da realidade. Por isso, essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela serve... Ai, agora travou. Travou a voz e a imagem.
Não sei se você está me ouvindo, Vitor, mas travou. Travou para vocês também? Por favor, alguém me diga se a imagem, a voz do Vitor está travada ou se é só a minha. O Vitor saiu, acho que a gente teve algum problema com a conexão. Travou tanto a imagem como a voz. Provavelmente ele vai entrar. Olha, já entrou. Eu já estou chamando ele aqui novamente. Pronto. Vamos ver se agora entra novamente. Vitor. Oi. Está entrando, está conectando. Perfeito. Já estou te ouvindo, Vitor. Tá me ouvindo? Já. Beleza. Ótimo. Já tá me ouvindo, então? Tô te ouvindo. Tá, Não tô te vendo, então mas estou te ouvindo. Tá, o importante é a fala. Então, o que eu tentei trazer aqui? Que esse discurso, essa conversa que nós temos aqui, ela serve como um arcabouço teórico para nos embasar. Mas na hora que pisamos dentro da organização, a nossa prosa ela tem que ser algo muito prático, direto à dor do cliente, com uma discussão mais incisiva para chegar a um produto final. Por que eu falo isso? Porque senão seremos sempre interpretados quando nós vamos... Eu acho que agora saiu a voz, travou a voz do Vitor e a imagem. Por favor, me confirmem se vocês estão ouvindo o Vitor. Caiu, né? Tá, vocês continuam me vendo? Ok. Vitor entrando. O Vitor está entrando novamente, gente. Acho que ele está com algum problema na conexão. Ok, Vitor. Ele aparece para mim aqui que ele está se conectando. Pronto, Vitor, estou te vendo agora. Tá me vendo? Vitor, eu acho que a sua internet está com algum problema, porque ele tá. Ó, eu vejo você travado. Mas a tua voz tá clara. Vamos continuar. Tá bom. Que eu tô Pegou os palavrões que eu falei? Como? Pegou os palavrões que eu falei? Não. Tá bom, então. Se cair de novo, eu vou para outro lugar, tá bom? Tá bom. Combinado. Então, só para fechar esse raciocínio, para não sermos interpretados como muito teóricos, abstratos e viajados, quando entramos dentro da organização, a importância de termos essa característica, essa prática, essa intervenção pontual, nos dá muito mais aplicabilidade sobre o que nós vamos fazer. Porque o que nós estamos aqui como discussão serve como um arcabouço teórico nosso, mas lá na prática nós temos que ser um pouco mais incisivos e diretos. Entendi. Mas quando eu falo ser incisivo e direto, não é ser uma forma pontual a ponto de entregar um checklist para dentro da organização e caracterizar isso como análise ergonômica. Entendeu? Isso pode ser qualquer outro tipo de estudo, um survey para levantar diferentes expertises para, a partir disso, eu estudar as estratégias relacionadas às pessoas que são novatas e as estratégias que são experientes dentro da organização. Então, talvez esse checklist inicial serviu para dar esse norte, ok? Às vezes pode ser um checklist ali para um levantamento de queixa, desconforto e dor, mas ele tem que ser a parte intermediária do meu processo. Ele não pode ser nem o início, nem o final. Então, a riqueza do ambiente aprendente, da organização capacitante, pensando em poucas palavras, é criar um ambiente que possibilite desenvolver as competências das pessoas. Ok.
E quando eu falo desenvolver as competências, é aprender com aquilo que eu fiz e com aquilo que eu fui impedido de fazer. Olha que importante isso. Muitas vezes, o coletivo, ele aprende a partir das restrições que são impostas. A dificuldade, o cenário caótico, a perturbação faz com que os trabalhadores tenham que pensar em outra forma de agir. E isso gera um absurdo aprendizado para eles. Porque você aprender por meio do segmento prescritivo e único das regras te dá uma habilidade de seguir as regras. Porém, você saber o momento certo de avançar ou recuar diante dessas imprevisibilidades é que traz esse aprendizado do coletivo para um novo patamar. E aí sim você passa a ter um coletivo com um nível de expertise e competência que traz um retorno para a organização. Ok. Quando você... Pode falar. Não, continua. Não. Quando você pega, por exemplo, uma intervenção que nós fizemos dentro do Centro de Operação de Sistemas da CEMIG, aqui em Belo Horizonte. Ok. Você tem uma equipe, eles trabalham no sistema de escala francesa. De 7 às 15 é uma equipe, de 15 às 23 é outra equipe, de 23 às 7 é outra. Então, a cada 2, 3 dias, eles vão girando pelos horários. Só que esse giro dos horários são os mesmos 7 trabalhadores. Olha como que é rico. Você tem equipes ali de trabalhadores que estão no mesmo setor há 10, 15 até 20 anos. Que em função dessa escala, eles nunca se encontraram fora do trabalho. Porque ou seja, eles não mudam, eles estão sempre no mesmo período. É fixo. Quem trabalha de manhã, trabalha de manhã, quem trabalha à tarde, trabalha sempre à tarde. Não. A equipe é fixa, não o horário. O horário, ele é rodiziante. Você trabalha... que é fixa. Exatamente. Você trabalha 2 dias de 7 às 15. Depois você tem um período de folga e volta para 15 às 23. Depois você tem um período de folga e vai para 23 às 7. Mas a mesma equipe. Entendi. Mas... Pensando nessa estratégia do ambiente capacitante ou da organização aprendente, o que foi feito como recomendação? Para nós, parece como algo muito simples, mas o impacto que gerou para eles é transformador. Era nós termos um integrante dessa equipe girar pelas outras equipes. Quando você chega com uma ação ergonômica como essa, não estou falando aqui de rodízio, que é simplesmente tirar o cara que está na ponta de um caixa de supermercado, jogar para outra ponta e não faz nenhum estudo. Então, quando você está num caixa de supermercado que é ali o de volume rápido, não é simplesmente fazer o rodízio. Eu tenho 10 caixas rápido. A fila chega no caixa 1. Esse caixa 1 é o caixa que tem uma maior sobrecarga. Por quê? O cara que sai da fila para ir até o caixa 10, o caixa 10 tem uma extrema regulação de uma micropausa nesse intervalo. Então, quando eu faço rodízio, até a sequência que eu vou fazer disso tem que ser pensada. Porque não é simplesmente tirar o caixa do 1, levá-lo para o 2 e assim por diante. Eu tenho que entender que ele saindo de um posto que é extremamente sobrecarregado, que é o posto 1, e levá-lo para o 10, eu mudei toda a carga de trabalho. E que se isso for feito de forma abrupta, não há nenhuma margem regulatória para ele. Ok. Voltando para o nosso caso da sala de controle. Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar. Tá me ouvindo? Tá. Trazendo isso à realidade. O que foi feito como uma recomendação a partir da criação desse sistema de ambiente resiliente, dessa organização capacitante? A partir do momento em que um trabalhador saía da sua equipe e começou a migrar por outras equipes, ele descobriu um novo mundo de estratégias que eram compartilhadas apenas entre aquela equipe. Cada equipe tinha uma estratégia muito singular para gerir os problemas, seja um blackout, seja uma situação
de raio, seja uma situação de ventania, seja uma situação noturna de sobrecarga. Só que como cada equipe criava uma estratégia e isso não era levado para a organização não se tornava aprendente, em um simples dia, caso aquela equipe, eles jogam constantemente no bolão da Mega, ganhasse uma Mega Sena, todos sairiam do setor. E talvez o setor não teria condição de andar com as próprias pernas, porque não foi feito nenhuma memória, nenhum registro dessas ações mobilizadas pelo coletivo. Isso é fantástico. Quando você pega o que eu estou aqui tentando fazer, o tempo inteiro quando você fala, eu tento fazer a conexão com a minha realidade, ou com as realidades que eu acabo vivenciando. Essa troca de conhecimento, essa troca dos saberes, ela faz com que o funcionário, com que o trabalhador, ele consiga aprimorar o seu conhecimento. Ele, como você falou, cada equipe tinha a sua estratégia. Quando eles começaram a trabalhar em outras equipes, eles começaram a conhecer outras estratégias. Isso proporciona para o trabalhador um maior conhecimento não da sua atividade e também de outras, provavelmente, agora voltou essa imagem, da sua atividade, da empresa como um todo. Então, eu imagino que isso seja bom para o trabalhador e muito específico. Ou seja, ganham os dois. É isso? Sim. Sim. Só que nós temos aqui 2 pontos, Cláudia, a serem analisados. Primeiro, o maior bem que esse trabalhador tem dentro da organização é sua competência, seu conhecimento e sua expertise. Eu não posso ter uma análise como trabalhador, externalize tudo o que você sabe, em troca eu te dou a empregabilidade. Não, porque o trabalhador consciente, ele sabe disso. Que o seu maior bem dentro da organização é isso. E daí vem até uma crítica, quem sou eu para criticar? Mas existem 2 autores, o Nonaki e Takeuchi, que eles trazem uma espiral do conhecimento chamada de SESI, socialização, externalização, combinação e internalização. Eles trazem de uma forma muito simples a transformação do conhecimento explícito para o tácito e tácito para o explícito, por meio ali de uma aplicação de uma ferramenta, de uma entrevista. E isso não é trazer o conhecimento tácito do trabalhador para dentro da organização. Se fosse tão simples assim, as organizações se apropriariam disso e a partir do momento em que eu conseguisse reter todo esse saber e essa informação, eu simplesmente trocava a minha mão de obra. Então, a análise ela é muito mais aprofundada. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para você foi esse. Essa questão do sabermos que o trabalhador tem essa melhor instrumento, a sua maior riqueza é a informação. Okay. O segundo ponto que eu vou trazer aqui para a discussão agora. Falei dessa maior riqueza do trabalhador e o segundo essas conversas que você mencionou aqui, que um trabalhador tem com o outro, esses papos informais, eles ocorrem. O que nós temos que fazer é tirar isso dos meios informais e tentar trazer para dentro das discussões de reunião, para dentro dos DSS. Entende? Por quê? Não adianta eu ter essas conversas. Tem um livro muito legal da Julia Orr, que ela trata o caso da máquina de Xerox, em que os técnicos da Xerox, eles ensinaram os engenheiros a trabalhar. Só que esse ensinar o engenheiro a trabalhar não foi uma reunião formal, foi durante um momento de cafezinho. Ok? Foi durante os momentos informais, que é aquele momento que todo mundo relaxa e se solta. A Jean Levy tem um livro muito legal que ela fala de aprendizagem situada. E aí ela nomeia essas situações como coffee learning, o aprendizado do cafezinho. No cafezinho. Então, esse momento de aprendizado do cafezinho, ele ocorre, mas como trazermos isso para as discussões? Aí sim,
Durante o treinamento dos eletricistas, eu participei do período deles de internato. Ok. Eles tinham um comportamento que era ali na sala de formação, em que eles conversavam com o instrutor e tudo mais, e quando chegávamos no internato, dentro do alojamento, eu falava, são outras pessoas que eu estou conversando aqui. A riqueza de elementos que um traz com o outro, porque você quando fala com o par do mesmo nível de similaridade e competência, você tem uma maior tendência a explicitar. Muitos alunos aprendem muito mais com um tutor, com um monitor, que com um professor. Sim. Então, a estratégia para a aplicabilidade dessas estratégias da organização aprendente é entrarmos na organização por meio do guarda-chuva da gestão do conhecimento e aprimorarmos esses momentos de conversa informal para dentro da organização. A partir do momento em que eu me aproprio dessas regulações quentes, dessas conversas, e alimento o meu sistema de criação de regras, eu aproximo esses dois mundos, mas de uma forma prática. De uma forma aplicada. Tudo a partir de uma situação. Não estou falando de reconstruir uma regra, reconstruir o procedimento geral. Não. Mas de aprimorar. De aprimorar. É a comunicação. Ou seja, as regulações quentes, aquelas que os trabalhadores trazem nessas reuniões formais, né? Esses conhecimentos, como você falou, não é o conhecimento tácito, mas esses conhecimentos, ou o aprimoramento dos conhecimentos, ou a troca de alguns saberes, pode ajudar nessas prescrições formais da atividade. É isso que você está dizendo para a gente? Sim. Pode aprimorar essas prescrições, essas regulações? As regulações frias. Isso, as regulações frias, né? Que ajudam na estruturação das regras, que são distantes da realidade. Não as regulações, né? Isso. As regras, as prescrições de trabalho. Porque pensa num cenário, Cláudia. Hoje nós temos uma população de atores sociais, de trabalhadores, que se você compara com 30, 40 anos atrás, é uma população extremamente diferente. Com um grau de expertise, de conhecimento, de habilidade, que, se comparado a esses atores sociais de 20, 30 anos, nós temos diversas características diferentes. Certo? Porém, em várias organizações, as regras se mantêm as mesmas. Há 10, 15, 20 anos. A minha pesquisa de mestrado foi dentro de uma indústria têxtil. E eu encontrei um ambiente extremamente conservador, engessado, em que não era permitido qualquer estratégia, qualquer regulação coletiva por parte dos trabalhadores para melhorar um procedimento. Porque eu tinha ali um encarregado que estava naquela função, porque ele foi um operador de máquina há anos atrás e ele aprendeu daquele jeito. Né? Então, é aquele velho clichê do líder e do chefe. Todos aqueles trabalhadores da indústria têxtil enxergavam aquele encarregado como um chefe. Então, eles seguiam aquele chefe em função do que ele mandava. Tanto que quando nós fizemos uma pesquisa de análise de turno, qual era o turno preferido pelos trabalhadores? Eles optaram pelo turno noturno. Era o turno que tinha ausência do encarregado e era o turno mais produtivo, apesar de ter a menor carga horária. Era o turno que os trabalhadores adotavam diversas estratégias antecipatórias, que na análise que foi feita no horário noturno, nós conseguíamos visualizar isso de uma forma muito clara. E essas estratégias que eles realizavam impactavam em uma menor taxa de adoecimento e uma maior produtividade. Agora está dando um eco. Tá bom? Olha, tem aqui uma pessoa falando que usou a sua tese em 2019. Ah, que legal. Que legal. Adelaide. Ah, que bacana. Victor, me diz uma coisa. Quais são, nos seus estudos ou na sua prática da ergonomia nas empresas, quais são os maiores empecilhos ou as maiores dificuldades para conseguir esse ente capacitante? Ou, pelo menos,
tempos, as discussões nesses ambientes? A primeira dificuldade que nós encontramos, isso numa parte prática, que eu estou falando da teoria não, foi a aceitação dos próprios trabalhadores. Tá? Desculpa, foi? É que o áudio ficou ruim. Tá. A aceitação dos próprios trabalhadores. A aceitação dos próprios trabalhadores. Porque em um momento inicial, esses trabalhadores tendem a achar que nós estamos ali para investigar o trabalho deles, para gerar uma punição. E não para gerar uma transformação. Então, quando você chega no campo com uma GoPro, com uma equipe de 3, 4 pesquisadores, com um drone, é um pouco assustador para o trabalhador que está no alto de um poste. Porque ele foi acostumado com uma cultura em que o que era exigido era seguir a regra. Então, a todo momento em que ele é policiado, ele vai se esforçar ao máximo para seguir a regra, não para cumprir o trabalho. Então, a maior dificuldade é criar essa familiaridade com o trabalhador. No Guerrin tem um capítulo 4 que fala muito bem sobre o consultor interno e o consultor externo. Isso traz uma grande diferença. Quando você não faz parte daquela empresa, do dia a dia, que você vai no frigorífico e na hora que termina o abate, você senta no almoço para comer o fígado do animal que acabou de ser abatido, você está ali lá ao lado do trabalhador, tem aquela socialização, e aí comenta, falando, nossa, essa carne de hoje foi muito boa, esse animal estava super fresquinho e tal. Você está ali naquele cenário com eles, então você está imerso naquilo. Sim, eles têm essa liberdade com você, e é totalmente diferente quando é o consultor externo, até eles entenderem qual é o seu papel ali. Você está ali como o filho do dono que vem investigar o trabalho, como alguém que quer ver quem está, entre aspas, errando no trabalho, ou como alguém que quer realmente transformar o trabalho para gerar melhoria. Quando passa, e aí por isso, aí vem o ponto dessa criação da organização aprendente com a criação desses espaços de discussão do trabalho. Ele é muito dinâmico. Eu não fico 3, 4, 5 meses de coleta para gerar um papel, para depois esse papel virar alguma coisa ou virar um relatório de gaveta. O interessante dessa intervenção é aparecer um problema, levamos para uma discussão e talvez rapidamente essa incongruência visualizada ali chega até a alta hierarquia e eles olham com bons olhos que podemos testar. O ciclo, pensando aí numa analogia com a pesquisação, a partir de um problema eu levanto uma solução, implanto e a partir disso eu levo para as outras áreas, como o Tiolan propõe, a partir desse ciclo de melhoria, a intervenção é mais rápida e o trabalhador começa a entender que, olha, o que nós discutimos com esse ergonomista, com esse profissional aqui, muito bom, legal. Agora nós podemos partir para um outro nível de auxílio. Sabe o que é bacana, Vitor? Que você está falando, como eu já disse, né? Eu estou trazendo para o meu mundo aqui e também para a experiência de outros colegas. Só vou fazer um aviso aqui que o nosso tempo do Instagram é mais ou menos 1 hora. Então a gente tem basicamente 10 minutos. É capaz que caia. Se cair, só para os que estão nos assistindo, a gente volta, tá? Para pedir. Para terminar o assunto e concluir. Mas, voltando aqui, você tocou em 3 pontos, Vitor, que fazem muito parte da minha realidade na empresa. Um deles, eu sou uma consultora externa. E exatamente, quando você é um consultor interno, quando você é alguém deles, você tem uma aceitação. Quando você é externo, eu comecei a perceber ao longo desses anos que eu precisava de um preparo antes de começar o nosso trabalho de ergonomia dentro da empresa. Talvez até sirva como uma dica para os que estão nos ouvindo aqui. Então, a partir de já algum tempo, antes de eu entrar na empresa, eu faço toda uma abordagem explicando
explicando o que é o nosso trabalho, quem nós somos, o que a gente vai fazer, que a gente vai conversar com essas pessoas, que a gente vai filmar essas pessoas, toda a nossa metodologia, a gente explica para que todo mundo, quando esteja com a gente, saiba exatamente o que a gente vai fazer. Esse é um ponto. O segundo ponto, Vitor, que é muito comum, que você falou agora, e é muito comum, essa questão do relatório, da análise. Muitas vezes a empresa pede isso para a gente, ela quer isso só. E isso é muito ruim. Quando você está comprometido com a ergonomia, você fazer um trabalho que basicamente é um relatório no sentido de que a empresa vai pegar aquilo, muitas vezes ela vai só guardar esse trabalho, essa análise, por melhor que ela seja. Por melhor que ela seja. Então, o que você está falando agora, ele é crucial para a gente na ergonomia. Ele é muito importante, porque ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais do que esse relatório. É você estar no dia a dia, como você falou, não existe o fim. A ergonomia é esse processo, essa cultura, como muitos aqui colocaram, ergonomia, acho que foi o Arquimedes que colocou, inclusive. É uma questão de cultura da ergonomia na empresa. Então, você falar isso é muito gostoso de ouvir. É perceber que o que eu tenho e muitos outros colegas têm feito na prática tem esse respaldo. Quer dizer, é por aí. Talvez não exatamente, mas tem uma similaridade, tem um paralelo. Sim, perfeito, perfeito, Cláudia. Muitas pessoas falam que a teoria me ajuda na prática. Eu enxergo ao contrário. A prática que eu tive anteriormente, de 12 anos de consultoria, que me ajuda a ver uma aplicabilidade da teoria hoje. Então, quando eu me formei, logo quando eu formei, eu fui para a prática. Fui para a prática, consultoria, aplicação de ERT, aquela coisa toda, o mercado em ascensão. Então, essa experiência prática, eu encontrava um resultado ali aplicado para o problema do meu cliente, o que ele pedia eu entregava, mas não conseguia extrapolar. Essa minha ida para a academia me trouxe uma teoria que, se eu não tivesse vivenciado essa prática, ela ficaria abstrata. Essa teoria, com esse conhecimento prático, me fez enxergar nas situações esse casamento. E essa é a dificuldade desses dois mundos. Nós temos, às vezes, colegas que têm uma vivência prática muito boa, muito boa, muito boa, e falta ter essa ida um pouco ao mundo teórico, e por outro lado, nós temos pesquisadores extremamente brilhantes que são ratos de laboratório. Tem que sujar a bota, tem que pisar na lama, tem que entrar dentro da mina. Então, porque tem coisas que você experiencia na situação prática que não adianta você trazer para a aula um case que é um relato de livro. A sua vivência que teve ali naquela situação é que vai trazer a riqueza para aquele elemento. E quando eu falo trazer a riqueza, não é falar muito, não. O Merleau-Ponty, ele traz uma coisa muito legal sobre relevância e irrelevância, similaridade e diferença dentro da fenomenologia da percepção. Um alpinista que nunca escalou uma montanha, ao relatar essa experiência para outras pessoas, começa a falar um tanto de coisa. É uma sensação inimaginável, muita coisa boa, papapá. É aquela fala vazia, sem conteúdo. Por um outro lado, um alpinista profissional, quando você pergunta para ele como é escalar o Everest, não tem palavras para descrever. Não dá para descrever. Essa riqueza nessa fala quase que muda é muito mais completa. E essa vivência você só tem com o campo. É o nosso saber fazer, é o nosso conhecimento tácito do economista. Em uma análise que os alunos da engenharia de produção da Unifei fizeram no 6º período, eles analisaram a tarefa da faxineira da Unifei. A Unifei tem um protocolo em que cada faxineira é responsável por um andar. Antes de ir a campo, eles falaram, é a mesma coisa. Os 2 andares são iguais, o número de banheiros são iguais e o número de pessoas de sala também são iguais. Só que quando eles começaram a conhecer o trabalho de perto e se aproximaram desses trabalhadores, o relato final, para resumir, foi: uma trabalhadora que tinha uma queixa grande do trabalho, se adoecia com recorrência, perguntaram para ela, o que você faz? E ela falou,
eu limpo banheiro e escada na Unifei. A segunda funcionária, que tinha uma satisfação no trabalho, encarava aquele trabalho com significado e tentava criar estratégias para aquele trabalho, apesar de monótono talvez e apesar de desgastante, ela via outro significado naquilo. Ela falou: a minha função aqui na Unifei é contribuir para a formação dos engenheiros dessa universidade. É completamente diferente o propósito de um e do outro. E o nosso papel como ergonomista não é iludir a funcionária e falar: não, você não tem esse propósito, não, você simplesmente limpa corredor. Não, é nós darmos significado ao que ela faz, para que a partir desse significado que ela se conhece no trabalho, nós podemos implantar esse ambiente capacitante. E esse ambiente capacitante, ele passa pela ideia de o trabalhador, ao transformar a si mesmo, ele transforma o trabalho. A Lilian falando, propósito, isso muda tudo. Sim, sim, sim. É um pouco essa ideia aí. Tá? É fantástico quando você passa a olhar. Eu falo até com certa sinceridade, assim, quando eu entro dentro da organização, se você já entra e coloca um rótulo naquilo que você faz, eu sou engenheiro de produção, eu sou fisioterapeuta, eu sou ergonomista, a organização já te enxerga de uma forma. Sim. Então, ao adentrar nessas organizações, evite trazer esses clichês para que o outro não te interprete. Se você fala que é da área de saúde, eles vão falar estritamente coisas relacionadas a adoecimento músculo-esquelético. Se você fala que é um engenheiro, eles tendem a trazer os problemas relacionados a maquinário, estrutura e equipamento. Entendeu? Então, essa é a ideia. Vou parar se eu estou falando demais. Não. Pelo contrário, Vitor. Eu acho que a gente sempre, voltando a essa questão, né, da complementariedade, que é a prática e a academia, a gente sempre fala isso, né, Vitor, nas nossas conversas, mas como seria bom uma maior proximidade entre elas? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um exemplo disso. A gente está fazendo essa aproximação e que a gente consiga cada vez mais fazer isso. Para mim, você é muito importante. Eu sempre, você e o Edgar e tantos outros profissionais que estão na academia e que eu vivo enchendo, eu vivo falando, me manda artigo, me manda estudo. Para a gente isso é muito importante. Que a gente, na prática, e também possa contribuir para esses estudos. Eu estou à disposição, no que vocês precisarem. Agora, caminhando aqui, eu nem sei se vai cair, mas enfim, já caminhando aqui para o finalzinho dessa live, que está muito gostosa e por mim eu continuaria muito mais tempo, eu gostaria, Vitor, se você puder, dizer para a gente, dar algumas dicas de como você implanta esse trabalho, qual abordagem com as organizações, qual que seria um pouco do que você acabou de falar. Né? Não entrar com esse estigma, eu sou fisioterapeuta, eu sou engenheiro, mas quais seriam as suas dicas ou qual seria uma abordagem bacana para trazer esse ambiente capacitante e essa organização aprendente? Nós tivemos uma experiência na PRF em Florianópolis. Quando o profissional ele passa no concurso da PRF, ele vai para Florianópolis em uma escolinha e ele permanece lá por 90 dias. Depois desses 90 dias, ele vai para a prática. E nessa ida dele para a prática, ele tem um conflito, porque ali na prática que ele vivencia as dificuldades, as imprevisibilidades que a escola não mostra. Como que foi nossa entrada nessa escola de formação da PRF e que hoje há uma transformação na metodologia de treinamento que eles realizam? A nossa entrada foi exatamente a partir de casos pontuais que ocorriam na prática, vivenciados por alunos novatos. Então, nós fizemos uma primeira fase que nós chamamos de fase de experimentação. Nós entramos na polícia, levantamos o que acontecia de problema relatado por alunos recém-formados. Olha, nós temos dificuldade quando é para fazer